ok? Veja só. O Célio havia me pedido no final da última aula, ele havia me perguntado a respeito de uma lagrangiana e das equações de movimento quando você tem problemas envolvendo campos magnéticos, campos eletromagnéticos, para ser mais preciso, né? Eu até andei pensando depois na pergunta do Célio, e até me ocorreu uma coisa que é o seguinte: a bem da verdade, esse problema ele tem que ser separado em duas partes, tá certo? E o que eu vou fazer hoje, na primeira parte dessa aula, é, digamos, o mais simples. Em que aspecto que é o mais simples? Hoje eu vou falar a respeito da lagrangiana e também da hamiltoniana para uma partícula interagindo com um campo eletromagnético. Esse é um problema. Mas ele por si só é importante, ele merece ser visto na nossa disciplina. Uma outra coisa é você escrever o eletromagnetismo no formalismo lagrangiano. Ou seja, você escrever uma lagrangiana para o campo eletromagnético. E daí as equações de movimento seriam as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Esse é um outro problema. Esse segundo problema, eu estou avaliando se eu vou conseguir dá-lo nessa disciplina, pelo menos até o dia 13 de agosto, que é quando a disciplina oficialmente se encerra. Como eu pretendo continuar com as aulas, para quem tiver interesse, se eu não conseguir discutir esse problema até lá, talvez depois do dia 13 de julho, 13 de agosto, eu apresente para vocês. Mas eu vou avaliar, tá certo? Vou avaliar. De repente é possível, sim. Porque o interessante de você discutir a lagrangiana para um campo eletromagnético é no formalismo tensorial. É você definir o chamado tensor do campo eletromagnético para daí montar a lagrangiana, né? E daí tirar as equações de movimento. Acho que dá para a gente ver nos próximos dias. Mas se não for, aí eu vou colocar, digamos, nesse segundo módulo que eu devo continuar a partir de agosto. O que eu vou fazer... Edson, pois não. Mas aí você desenvolveria as equações de Euler-Lagrange assim, generalizadas, né? Para o formalismo relativístico. Ah, tá. Porque, na verdade, essa acaba sendo a questão, né? Para que a gente possa fazer a apresentação da lagrangiana do campo eletromagnético, o ideal é ter visto alguns elementos de relatividade antes. Porque o formalismo, ele acaba que é formalismo relativístico, no final das contas. Então, eu teria que falar um pouquinho sobre quadrivetores, sobre tensores, para daí apresentar o tensor do campo eletromagnético e mostrar como é que essa lagrangiana é construída. Então, acaba que são dois problemas de natureza distinta, né? Uma coisa é a lagrangiana de uma partícula, então o seu foco é numa partícula interagindo com o campo eletromagnético. Daí a gente verificar qual vai ser o momento que a partícula vai possuir, quais são as equações de movimento, etc, etc. Esse é um aspecto, tá certo? O outro aspecto é uma lagrangiana para os próprios campos eletromagnéticos. E daí quais seriam as equações, entre aspas, de movimento relacionadas com esses campos eletromagnéticos. É um outro problema, tá certo? Mas eu acho que dá para a gente abordar os dois, sim. Eu não vou mentir, eu não tinha preparado, eu fiquei pensando nisso de ontem para hoje, eu não tinha preparado para a aula de hoje a lagrangiana para os campos eletromagnéticos, não. Depois, pensando um pouco mais a respeito da pergunta do Célio, eu fiquei com a impressão que talvez o que realmente vai satisfazer o que ele estava querendo ver é como é que você constrói a lagrangiana para um campo eletromagnético. E aí, Célio, você já está aqui, eu não sei se era isso exatamente que você queria ver, se foi isso que tinha passado pela sua cabeça. É mais ou menos isso aí, era só a transição da lagrangiana como função das coordenadas para a lagrangiana como função dos campos, e esses campos eram funções de coordenadas. Tá certo. Então isso aí a gente vai ver num segundo momento, viu, Célio? Porque é importante falar um pouquinho sobre relatividade primeiro, para apresentar o formalismo tensorial. Falar um pouquinho sobre tensores primeiro. Tudo bem? Beleza. Bem, de qualquer maneira, acho que ainda assim vale a pena ver o problema de uma partícula interagindo com o campo eletromagnético, porque
esse problema ele é extremamente relevante, principalmente na mecânica quântica, né? Existem muitos problemas aonde você vai calcular níveis de energia para uma partícula, para um átomo, onde você, ao invés de colocar o átomo livre, a partícula livre, você coloca o átomo interagindo com um campo eletromagnético. E aí a hamiltoniana muda. A hamiltoniana não vai ser exatamente igual à hamiltoniana de uma partícula livre, e a própria noção de momento vai mudar também, como a gente vai ver, tá joia? Então vamos lá, vamos começar a falar a respeito de uma partícula interagindo com um campo eletromagnético. Claro que aqui a gente está pensando numa partícula que é uma partícula carregada, né? Então, vejam só. Vamos verificar, então, qual vai ser o nosso ponto de partida, porque a gente vai perceber que a gente vai precisar estender a noção de força. Quando você toma a equação de Euler-Lagrange, basicamente, você parte da noção da lagrangiana do seu sistema de partículas. Então, você tem uma derivada em relação ao tempo, da derivada da lagrangiana em relação às velocidades generalizadas, menos a derivada da lagrangiana em relação a cada coordenada generalizada, isso aqui é igual a zero. Ora, quem é a sua lagrangiana? Já estamos cansados de saber. É a diferença entre a energia cinética e a energia potencial carregada por essa partícula. Usualmente, o que nós chamamos de momento generalizado é essa parte da equação de Euler-Lagrange que vai ser derivada em relação ao tempo. Então, eu vou ter um momento associado à iésima coordenada, que é a derivada da lagrangiana em relação à correspondente velocidade generalizada. O que eu costumo chamar de força generalizada está relacionado com a seguinte parcela. Eu tenho uma força generalizada Fi, que em geral eu defino como sendo a derivada da lagrangiana em relação à coordenada generalizada. Mas observem bem, a maioria esmagadora dos problemas que a gente tratou até agora apresenta uma particularidade que nem sempre precisa ser... Só um minutinho, gente. O Kevin, você tá me ouvindo? Tô sim. Ah, porque o telefone tocou aqui, eu achei que era você me ligando. Então, eu tô em casa hoje, acho que a conexão não vai cair, não. A maioria dos problemas que a gente tratou até agora, eles têm uma particularidade, que é a seguinte. Nós sabemos que a lagrangiana é uma função de coordenadas, em geral, coordenadas de localização, de velocidades associadas a essas coordenadas, e, eventualmente, essa lagrangiana pode depender do tempo. Ocorre que a dependência com as coordenadas e com as velocidades, ela é muito bem definida, pelo menos nos problemas que a gente tratou até então. Pelo menos até hoje, então, pelo menos até os problemas que foram abordados até a aula de hoje, a lagrangiana, dependente das coordenadas de posição, das coordenadas generalizadas, possui a dependência em qual termo? Em geral, é nos termos de energia potencial. E, por sua vez, a lagrangiana e a sua dependência nas velocidades
costuma ser dependente da energia cinética. O termo que carrega a dependência com as velocidades generalizadas é o termo de energia cinética. Ok? Tem que ser sempre assim? Não. Não tem que ser sempre assim. Então, em geral, quando você fala que você tem uma lagrangiana dependente de uma coordenada QI ponto e de uma coordenada QI, e, claro, do tempo, em geral, pelo menos nos problemas que a gente abordou até hoje, nós estávamos sempre, ainda que não disséssemos isso explicitamente, mas a dependência da velocidade se concentraria nas energias cinéticas e a dependência das coordenadas generalizadas, daquelas de localização, no termo de energia potencial. Tá certo? Como eu disse, não tem que ser sempre assim. Na verdade, você pode ter potenciais que possam ser dependentes da velocidade. Eventualmente, você até pode ter energia cinética que dependa da posição, apesar disso ser pouquíssimo usual. Eu, de imediato, não lembro nenhum problema, mas restrição não há. Isso eu posso garantir para vocês. Mas é possível você definir potenciais que sejam dependentes da velocidade. E aí, a noção de força generalizada, ela vai ter que ser revista. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Então, da equação de Euler-Lagrange, a gente tem que a derivada em relação ao tempo da energia cinética menos a energia potencial, menos, mito. Derivada em relação ao tempo da derivada em relação a QI ponto da energia cinética menos a energia potencial. Isso tem que ser menos a derivada em relação a QI da energia cinética menos a energia potencial. Isso aqui igual a zero. Então, repara que cada parcela agora se tornou explicitamente dependente da energia cinética e da energia potencial. Nada impede que você isole a dependência da energia cinética em um dos lados da relação e a energia potencial no outro lado da relação. E aí eu ficaria com o seguinte. Eu teria uma derivada em relação ao tempo da derivada em relação a QI ponto da energia cinética menos a derivada em relação a QI da própria energia cinética. Isso aqui tem que ser igual a quê? A derivada em relação ao tempo da derivada em relação a QI ponto da sua energia potencial. Então, o que eu fiz? Tomei o termo da energia potencial e migrei com ele aqui para o meu lado direito da relação. O mesmo eu vou ter que fazer com o meu termo de energia potencial na segunda parcela. Então, eu combino dois sinais negativos, transponho esse termo também para a direita, vou ganhar um sinal negativo novamente. Vou ficar, então, com menos a derivada em relação a 1 de QI. Vejam bem, agora há pouco eu tinha mencionado que a gente costuma definir a força generalizada como uma derivada da lagrangiana em relação à coordenada de posição. Mas eu também mencionei que, normalmente, a lagrangiana tem a sua parte dependente das coordenadas de posição no termo de energia potencial. Se a energia cinética não depender, então, das posições, o que normalmente é o que acontece, a sua força generalizada seria, pelo menos nos problemas que nós abordamos até hoje, menos a derivada da energia potencial em relação a cada coordenada de posição. Isso é bastante razoável. Porque a gente aprende lá da Física 1 que existe uma classe de forças que se associa com derivadas da função potencial, a menos de um sinal. São aquelas forças que nós denominamos de forças conservativas. Então, para essas forças, né,
Você simplesmente consegue exprimir a força como o gradiente de uma função energia potencial a menos de um sinal negativo. Eu observo que esse termo está aparecendo aqui. Quer dizer, o que eu tenho aqui a menos desse sinal é um aspecto conservativo de uma força. Mas aí eu vejo que no lado direito da minha relação, eu passo a ter agora não apenas algo que representa uma força conservativa, como eu estou admitindo a possibilidade de um potencial que também seja dependente da velocidade. Se o potencial não for dependente da velocidade, essa derivada parcial dá zero, portanto, a derivada temporal também daria zero. Aí eu teria simplesmente a força usual conservativa no lado direito da minha relação. Mas o que eu vejo agora é que eu posso ter um cenário mais amplo através do qual eu posso redefinir a noção de força generalizada. Então agora eu vou redefinir a noção de força generalizada. Eu vou criar uma quantidade que eu vou chamar agora, a partir de agora, de QI, que é definida como uma derivada em relação ao tempo da derivada em relação a U de QI ponto menos a derivada de U em relação a QI. Essa aqui vai ser a minha expressão de força generalizada a partir de agora. E ela é mais abrangente do que a anterior, porque ela leva em conta a possibilidade de você ter potenciais não conservativos, ou seja, potenciais que não dependem apenas da posição, mas que eventualmente também podem depender da velocidade. Não, isso não é tão comum, mas sem dúvida isso pode acontecer na natureza, e o eletromagnetismo mesmo é uma prova clara disso, porque a força eletromagnética que uma carga sente quando colocada num campo magnético, é uma prova viva de uma força que será dependente da velocidade. É o que a gente vai trazer com esse termo novo que a gente está colocando na definição de força generalizada. Então, aqui nós estamos abrangendo, né, o conceito de força generalizada para incluir potenciais que sejam dependentes da velocidade. Então, aqui nós estamos incluindo potenciais dependentes da velocidade. E aí, o melhor exemplo que nós temos é exatamente o que a gente vai discutir nessa primeira parte da aula de hoje. A força de Lorentz. A força que uma carga sente quando colocada na presença de um campo eletromagnético. A gente sabe que a força de Lorentz, a força sentida por uma carga num campo eletromagnético, tem uma componente elétrica, que é o produto da carga pelo campo elétrico, mais a carga vezes o produto vetorial da velocidade da carga com o campo magnético. A primeira parte é a componente eletrostática da força. E a segunda parte é a componente magnética. Então, o que a gente vai fazer no final das contas é tentar aplicar o formalismo de Euler-Lagrange para a gente tentar construir a força de Lorentz, tá certo? Coisa que nós não tínhamos condição de fazer até então, porque eu não tinha assumido a possibilidade do potencial poder ser dependente da velocidade. Tá claro, então, o objetivo dessa primeira parte? Podemos dar sequência? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá.
ponto de partida, eu vou recapitular as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Nós não vamos precisar das 4 equações de Maxwell, não. Na verdade, vamos precisar de apenas 2 delas, tá certo? Vou escrever, então, essas equações na forma diferencial. Ora, sabemos que a divergência do campo elétrico é a densidade de cargas num certo volume dividido por epsilon zero, tá certo? Isso aqui é a forma diferencial da lei de Gauss. A gente também sabe que o rotacional do campo elétrico é menos 1 sobre C vezes a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Em geral, se você estiver trabalhando no sistema internacional de unidades, esse C nem vai aparecer, tá certo? Então aqui, na verdade, nós estamos trabalhando no sistema gaussiano de unidades. Mas eu vou colocar esse fator 1 sobre C, porque a gente vai chegar na forma mais comum que a gente vai encontrar nos livros texto para a lagrangiana de uma partícula num campo eletromagnético, tá certo? E também para a sua hamiltoniana. Então, no sistema internacional, esse C não aparece, tá certo? E essa aqui é a lei de Faraday. Então, se você tem um campo magnético variável com o tempo, você produz o surgimento de linhas de campo elétrico fechadas, que é de onde você tem a noção de um rotacional, tá certo? Lei de Faraday, o sinal negativo vem da lei de Lenz. Aí vem as 2 equações para o campo magnético. Você tem o divergente do campo magnético, que é igual a zero. É a lei de Gauss da magnetostática. O que essa lei de Gauss está dizendo para nós? A divergência do campo magnético ser zero implica na inexistência de carga magnética. Inexistência dos chamados monopolos magnéticos. Você não tem um polo positivo magnético, você não tem um polo negativo magnético. O magnetismo, então, sempre vai se manifestar, pelo menos na escala macroscópica, vamos dizer assim, em dipolos, na melhor das hipóteses. Tá certo? É diferente do que acontece na eletrostática, né? Na eletricidade, né? Onde o gerador do campo elétrico, que é a carga elétrica, tem 2 possibilidades de manifestação na natureza. Você tem a manifestação positiva da fonte do campo elétrico e tem a manifestação negativa de fontes do campo elétrico. Carga positiva, carga negativa. E dá para separar as 2. Quando você afirma que a divergência do campo B é zero, você está querendo dizer que não é possível separar o polo positivo do magnetismo do polo negativo. Eles sempre vão se manifestar de maneira conjunta. Um não vive sem o outro. E aí tem uma outra que diz respeito ao rotacional do campo magnético, que é igual a μ0 vezes o vetor densidade de corrente, mais, eu acho que dá μ0 vezes a derivada do vetor deslocamento elétrico em relação ao tempo. Esse deslocamento elétrico é o produto do epsilon zero pelo campo elétrico. Mas a gente não vai precisar das 2 equações de Maxwell para o campo magnético, não. Somente para o campo elétrico. Essas 2 equações aqui... Deixa eu ver se era esse comentário que eu queria... Ah, não. Essa equação aqui é a versão diferencial da lei de Ampère.
que vocês aprendem um pouquinho sobre ela lá na Física 3. Talvez já tenham visto alguma coisa em Eletro 1 já, menos o Kevin, que ainda está só na graduação. Então, quem vai interessar para nós mesmo, basicamente, na verdade, é uma para o campo elétrico e uma para o campo magnético. Na verdade, a gente vai ter essa preocupação aqui. Eu vou tomar a lei de Faraday, que é o rotacional do campo elétrico igual a menos 1 sobre a velocidade da luz, vezes a derivada do campo magnético em relação ao tempo, e vou tomar a lei de Gauss do magnetismo. Divergência do campo B igual a zero. A gente já comecei a rir aqui, porque a minha menina entrou aqui no quartinho que eu estou dando aula. Eu tive um encontro com o Kevin na sexta-feira, e mais uma aluna de iniciação científica, e o Kevin é testemunha, que ela entrou para acabar com o encontro, não foi, Kevin? Aí eu comecei a rir da entrada dela aqui. Olha só, gente. Alguns aspectos que eu vou fazer para combinar essas duas equações dizem respeito a noções de cálculo vetorial. Então, por exemplo, nós estamos afirmando que a divergência do campo magnético é zero. O que nós estamos querendo dizer com isso? Não vou dar uma noção muito precisa a respeito disso não, tá certo? Mas, pelo menos do ponto de vista intuitivo, o que nós estamos querendo dizer, basicamente, é isso aqui. Você pega o campo elétrico e você afirma que a divergência do campo elétrico dá ρ sobre ε0, aonde o ρ aqui é a densidade de cargas no interior de um certo volume. Digamos que o volume seja esse aqui, então. Aí você tem uma certa concentração de cargas aqui dentro. Digamos que sejam cargas positivas. Não importa, o sinal da carga realmente não é relevante para os nossos propósitos. Intuitivamente, ou melhor, conceitualmente, quando você afirma que a divergência do campo é nula, o que você está querendo dizer com isso é que dentro desse volume existem fontes do seu campo elétrico, que nós chamamos de cargas elétricas, e essas fontes criam linhas do campo elétrico que emanam, nesse nosso caso, de dentro do volume para fora do volume. Basicamente é isso que nós estamos falando. Então, se você pensar na representação de um campo elétrico por meio de linhas, o que você está dizendo é a respeito da possibilidade de você mapear esse campo elétrico naqueles célebres experimentos com limalha de ferro, enfim. E aí você tem várias linhas de campo elétrico nascendo dentro desse volume e saindo para fora do volume, caso a carga seja positiva. Se as cargas forem negativas, você vai ter linhas de campo entrando dentro do volume. Isso aqui, então, é que traduz para você a ideia da divergência do campo ser diferente de zero. Entretanto, quando você vai falar a respeito de um campo magnético, você tem que a divergência do campo magnético é zero. Quando você afirma que a divergência do campo magnético é zero, você está querendo dizer que você tem um determinado volume, tão doidão quanto esse que eu imaginei aqui, e aí, todas as linhas de campo que saem dentro desse volume voltam para o interior desse volume. Em outras palavras, as linhas do campo magnético, elas não divergem a partir de um ponto. Elas são linhas circulantes. E aí é por isso que quando a gente fala num ímã que tem um polo norte e um polo sul, a gente costuma dizer
que as linhas de campo nascem no polo norte ou nascem num polo e morrem no outro polo. Mas do ponto de vista geométrico, existe uma distinção muito grande em termos comparativos com o caso elétrico, que é a seguinte: toda linha que entra, sai. Toda linha que entra nesse volume, num segundo momento ela vai sair. Então a quantidade de linhas entrando no volume é igual à quantidade de linhas que sai do volume. E por isso que, do ponto de vista conceitual, isso equivale a afirmar que a divergência é zero. É uma espécie de conta corrente em que tudo que sai, num segundo momento, vai entrar de novo. E o saldo dessa conta corrente sempre é zero. Tá certo? Basicamente, é isso que a gente está querendo dizer. A partir disso, e da geometria das linhas de um campo magnético, o fato delas serem linhas circulantes, a gente pode afirmar o seguinte: você consegue mostrar que todo campo com divergência nula pode ser escrito na forma de um rotacional. Então, todo campo com divergência nula pode ser colocado na forma de um rotacional. Porque o rotacional, do ponto de vista vetorial, te traduz essa ideia. Ele sempre traduz a ideia de linhas de campo que são circulantes em torno de um determinado ponto. Na forma do rotacional. Rotacional de um vetor. Vejam o seguinte. Vocês podem até não saber nada de eletromagnetismo, mas esse exemplo aqui eu tenho certeza que vocês sabem. Imagina que vocês têm um fio transportando corrente ao longo do seu comprimento. Você pode não saber porcaria nenhuma de eletromagnetismo, mas seguramente você já viu esse exemplo e já aplicou a regra da mão direita. Você coloca o polegar apontando no sentido da corrente e os seus dedos vão indicar, os demais dedos da mão vão indicar o sentido do campo magnético ao redor do fio. E o sentido do campo magnético ao redor do fio lhe diz que as linhas do campo magnético são linhas circulares em torno do fio. Novamente, linhas que são girantes em torno do fio. Novamente traduzindo para nós a ideia de um rotacional. Algo que está girando em torno de um determinado ponto. Então, esse é um fato universal no cálculo vetorial. A divergência de um campo ser zero significa que esse campo pode ser colocado na forma de um rotacional. Por quê? Porque o rotacional, se ele indica campos que têm linhas fechadas, são campos que não divergem a partir de um determinado ponto. Então eu vou afirmar a partir de agora que o meu campo magnético é dado pelo rotacional desse vetor A. Esse A recebe o nome para nós de potencial vetor. Tá certo? Então você tem que calcular o rotacional dessa quantidade para você poder obter o campo magnético. Tá certo? E daí? Daí que agora eu vou voltar na outra equação de Maxwell que eu disse que seria útil para a gente. A lei de Faraday. Então agora eu vou tomar a lei de Faraday. Da lei de Faraday eu tenho o seguinte. O rotacional do campo elétrico é igual a menos 1 sobre C vezes a derivada temporal do seu campo magnético. O campo B é um campo que tem divergência nula. A divergência desse campo B é zero. Implicação.
O campo B ele pode ser expresso na forma de um rotacional, de uma segunda quantidade que eu chamo de potencial vetor. Eu vou usar essa nova definição de campo magnético na lei de Faraday. A vantagem com isso é que eu vou ter tanto o rotacional do campo elétrico quanto uma expressão para o campo magnético escrita na forma de um rotacional. Eu vou ter dois rotacionais na mesma expressão. E isso vai me gerar um negócio muito bacana. O rotacional do campo elétrico vai dar menos 1 sobre C vezes a derivada temporal do rotacional do potencial vetor. Bem, o que é o rotacional? Rotacional de um certo vetor A, ele pode ser expresso como um determinante com componentes, primeira linha IJK, segunda linha, as derivadas em relação a x, em relação a y e em relação a z, e por fim as componentes do vetor do qual você quer o rotacional, a x, a y e a z. Tá certo? É a expressão mais usual para se expressar um rotacional. Não é a mais compacta, mas ela é a mais usual no final das contas. O fato é o seguinte: o rotacional é um conjunto de derivadas espaciais. São derivadas em relação às coordenadas de localização da carga. Ou do ponto em que você quer calcular o campo magnético. E aí ele é antecedido por uma derivada temporal. Tanto faz, no final das contas, a ordem em que você vai escrever essas derivadas. Você pode trocar a ordem dessas derivadas tranquilamente. Eu posso escrever isso com uma derivada em relação ao tempo do rotacional, ou seja, primeiro eu calculo o rotacional e depois eu faço a derivada temporal, mas eu também poderia inverter essa ordem. E aí fazer o seguinte. Isso aqui poderia ser escrito na ordem inversa. Calcular o rotacional num segundo momento e inicialmente tomar a derivada temporal desse meu potencial vetor. Não há problema nenhum em fazer isso. Mas há uma vantagem em explicitar esse resultado dessa forma. É o fato de colocar dois rotacionais na mesma sequência de operações. Cálculo rotacional do campo e cálculo rotacional da derivada do potencial vetor em relação ao tempo. Eu poderia, com isso, escrever o seguinte: rotacional do campo elétrico mais o rotacional de 1 sobre C vezes a derivada do potencial vetor em relação ao tempo igual a zero. O bacana disso é que agora eu tenho uma soma de dois rotacionais. E isso me permitiria escrever essa relação como rotacional do campo elétrico mais 1 sobre C vezes a derivada do potencial vetor em relação ao tempo, igual a zero. E daí? Bom, cheguei numa relação bem mais compacta. Eu tenho o rotacional de um campo, que é o campo eletrostático, mais uma derivada temporal dessa quantidade que eu chamei de potencial vetor, igual a zero. Mas há um novo fato a respeito, relacionado com o cálculo vetorial, que eu posso explorar a partir desse momento, que é o seguinte: todo campo com rotacional nulo, ele pode ser colocado na forma de um gradiente de uma função escalar.
Então, vejam, antes eu escrevi o rotacional, o campo magnético como rotacional de um campo vetorial, pelo fato de que a divergência do campo magnético é zero. Aquilo é uma propriedade dos campos vetoriais. Agora, eu estou invocando uma outra propriedade, que é a seguinte. Campos cujo rotacional dá zero podem ser colocados na forma do gradiente de uma função escalar. Então, eu posso dizer o seguinte. Essa quantidade aqui dentro do parêntese, cujo rotacional dá zero, ela pode ser colocada como o gradiente de uma certa função escalar φ. No nosso caso, é conveniente colocar o negativo do gradiente de uma função escalar. Então, esse φ aqui não é um vetor. Isso aqui é uma função escalar. Que função escalar é essa? É o chamado potencial elétrico. Ou seja, isso aqui não é uma quantidade que tem direção, sentido, isso não é um vetor, tá certo? É uma quantidade que tem apenas módulo e unidade para ficar perfeitamente determinada, tá certo? Então, no nosso caso, isso aqui, então, esse φ, para nós, é o potencial elétrico. Notem que isso, o que nós temos até agora, é bastante pertinente, é bastante coerente. Porque vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu não tenho campos magnéticos. Então, o potencial vetor é zero. Ou ainda, se a derivada desse potencial vetor também é zero. Se isso acontecer, eu tenho que o campo elétrico é menos o gradiente da função potencial elétrico, que é o que vocês viam em eletrostática, provavelmente lá na física 3, certo? Ou talvez já tenham visto algo a respeito em eletro 1, para quem já fez eletro 1. O Kevin, o eletro 1 da graduação você não fez ainda não, né? Não, acho que é período que vem. Tá. Mas você vai ver isso lá, se já não viu em física 3. Certo? Então, nas situações eletrostáticas, situações em que as cargas estão em repouso, você poderia tranquilamente afirmar que o campo é somente o gradiente da função potencial elétrico. Mas num cenário mais geral, em que as cargas podem estar em movimento, ou onde você tem cargas, campos magnéticos variáveis com o tempo, a definição de campo elétrico é diferente. Ele é menos o gradiente do potencial elétrico, mais uma derivada do potencial vetor em relação ao tempo. A menos dessa constante 1 sobre c. Tá certo? Antes que eu prossiga, até esse ponto, alguma dúvida? Não. Tranquilo. Ok? Podemos seguir? Célio, Amanda? Ok, professor. Então, beleza. Vejam só. Eu vou tomar essa relação a partir de agora. Meu campo elétrico, então, é menos... Meu campo elétrico é mais... 1 sobre c vezes a derivada do potencial vetor em relação ao tempo é menos o gradiente da função potencial. Eu vou agora retomar a força de Lorentz. Que é a força sentida por uma carga elétrica quando ela se encontra num campo eletromagnético. A gente sabe que a força eletromagnética é uma parte eletrostática, que depende do campo elétrico, mais uma parte magnetostática, que depende do produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Eu posso, tranquilamente, dividir os dois lados dessa relação pela carga. E aí eu ficaria com o campo elétrico mais o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Tá certo? Simplesmente remanejei a carga elétrica. Vejam bem, entretanto,
Eu vou chamar a expressão que relaciona o campo elétrico com a derivada do potencial vetor e o gradiente da função potencial elétrico de relação 1. E a expressão para a força de Lorentz a menos da carga elétrica eu vou chamar de relação 2. E vou fazer o seguinte, vou substituir a relação 1 em 2. Então, eu vou isolar o campo elétrico na minha relação 1 e, na sequência, eu vou substituir esse campo elétrico na minha relação 2. Então, o meu campo elétrico ele é menos o gradiente da função potencial menos 1 sobre C derivada do potencial vetor em relação ao tempo. Isso aqui vai ser levado na expressão modificada da minha força de Lorentz. De onde nós vamos tirar a força sobre a carga igual ao campo elétrico, que é menos o gradiente do potencial elétrico, menos 1 sobre C, vezes a derivada do potencial vetor em relação ao tempo, mais V, que é a minha velocidade, fazendo produto vetorial com o campo magnético. O campo magnético, como a gente já viu, pode ser expresso como o rotacional de um certo campo A, um certo potencial vetor A. Tá certo? Isso é vantajoso porque nesse momento eu estou expressando o campo modificado, né? Isso aqui, na verdade, aqui vai ser a minha definição de campo elétrico, né? Levando em conta tanto a parte eletrostática quanto a parte onde eu tenho componentes de campo derivado em relação variáveis com o tempo. Isso é vantajoso porque essa expressão ela está expressa em termos dos meus potenciais. O potencial elétrico e esse novo potencial que eu estou introduzindo agora, que é o chamado potencial vetor. Para quem já tem alguma noção de relatividade, já até começa a enxergar que isso aqui poderia ser colocado na forma do que nós chamamos de um quadripotencial, já pensando agora em termos relativísticos mesmo, tá certo? Mas eu não vou entrar nesse aspecto relativístico agora não, tá certo? Bem, o que a gente deve fazer? O que a gente deveria fazer agora, na raça, é calcular esse duplo produto vetorial. Eu não vou calcular esse duplo produto vetorial, não. Eu vou utilizar uma identidade vetorial, que é trabalhoso calcular um duplo produto vetorial. O fato é o seguinte, em princípio eu deveria fazer isso aqui, né? É produto vetorial de V com rotacional de A. Isso aqui seria, então, Vx na direção I, mais Vy na direção J, mais Vz na direção K. Fazendo produto vetorial com rotacional de A, que é I, J, K, derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z, e aí as componentes do potencial vetor, a X, a Y e a Z. Então é um trem enjoado, né? Você tem que primeiro calcular esse determinante para tirar o rotacional de A, aí você vai ter um novo vetor com o qual você vai ter que fazer o produto vetorial com esse vetor V. Ok? Só que, para um duplo produto vetorial, a gente tem uma identidade que é mão na roda demais. Que é a chamada regra do Bach-Cabe. É assim mesmo que a gente pronuncia. Bach-Cabe.
cabe. Que basicamente diz para nós o seguinte: digamos que você vai fazer um produto vetorial entre 3 vetores. Aliás, um duplo produto vetorial. Nessa ordem aqui. Produto vetorial de um vetor A com um produto vetorial de B com C. Você consegue mostrar que isso aqui pode ser dado pela seguinte relação. Isso é igual ao vetor do meio, que é o B, multiplicando A escalar C. É o BAC, que eu mencionei agora há pouco. Menos o vetor C, multiplicando o produto escalar de A com B. Então, daí, BAC cabe. Quer dizer, você gera um vetor resultante que é uma combinação linear dos vetores B e C. Ele está imerso, ele é um vetor paralelo, não paralelo, né? É um vetor que está no plano formado pelos vetores B e C. E os coeficientes dessa combinação linear são os produtos escalares, de A com C e A com B. Eu vou utilizar uma versão para essa identidade, levando-se em conta que um dos caras que eu tenho não é um vetor, mas um operador vetorial. Então, no meu caso, eu tenho um vetor A fazendo produto vetorial com o rotacional de um certo vetor B. O que isso me dá no final das contas? Me dá algo parecido. Basicamente, a gente tem isso aqui. Isso aqui me dá. Pega o vetor do meio. Não é um vetor, é um operador. Então, é o nabla, tá certo? E ele não é que ele não vai fazer nenhuma operação em cima do que vem na sequência, não. Ele vai fazer uma operação, sim. Ele vai ser um gradiente nesse caso. Então, eu vou pegar o nabla, que seria o equivalente a esse vetor B, do produto escalar de A com B. Então, você pega os vetores das pontas. A com B. Menos. Pega o último vetor, que é o C. No meu caso aqui, é o B. E aí você tem que fazer o produto escalar de A com o gradiente. Aí você tem que tomar um cuidado danado. Por quê? Porque aí a ordem é relevante. Você não pode fazer A escalar vezes o gradiente. Porque aí o gradiente não vai estar atuando em função nenhuma. Tá certo? Na verdade, eu vou ter que tomar o cuidado de escrever isso de uma forma apropriada. Certo? Isso aqui, na verdade, vai ser... Deixa eu ver se a identidade é essa mesmo. Não, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Só um instantinho, por favor. Eu ia até cometer um erro aqui. Na verdade, é possível fazer isso sim. O que a gente vai fazer é colocar isso na ordem adequada. É como se eu invertesse a ordem do coeficiente, né? A escalar B. Então, eu vou fazer, no caso, A escalar vezes o operador gradiente. E isso vai atuar no último vetor da minha relação, que é o vetor B. Então, vou fazer o produto escalar do primeiro com o gradiente, e isso aqui vai atuar em cima do último vetor da minha relação. Tá certo? É essa, então, a identidade vetorial que eu vou utilizar. Ok? Ora, eu vou, então, aplicar essa identidade. Vejam, eu não estou deduzindo essa identidade, viu, gente? Isso aí é coisa que talvez vocês tenham visto lá em cálculo vetorial ou talvez em mecânica clássica na graduação, apesar de que o pessoal do IFET eu acho que não chega a ver mecânica clássica, pelo menos do IFET de Congonhas. Mas a ideia básica é essa, eu estou apresentando essa identidade nesse momento. Ô Kevin, você que fez metro no semestre passado, a gente chegou a ver essa identidade lá, não chegou? Chegou sim. Em metros A? Uhum. Então, gente, para quem não viu ainda, eu acho que também não é o caso do Thomas, mas a Amanda, por exemplo, se não viu. Ô, Amanda, lá no curso que eu tenho de métodos teóricos da física A,
naquele meu canalzinho no YouTube, tem uma aula em que eu deduzo essa relação. Aí, se você tiver interesse ou necessidade de saber de onde é que surge isso, eu acho que está razoavelmente feito, tanto na aula do semestre passado quanto desse semestre. Vou olhar, professor. Tá certo? Tá bom, vou verificar. Então, a aula onde tal relação é deduzida. Mas é conta, viu, Amanda? Não tem nada demais, não. É apenas uma conta bastante enjoada de se fazer, tá certo? Mas, assim, é conta braçal. É abrir conta e sair somando e subtraindo coisas. Basicamente isso. Não tem nenhum mistério, não. Absolutamente nada, tá? Então, não é nada que, se você não vê de imediato, você vai estar perdendo muita coisa também, não. Tá joia? Tá bom, tá no seu canal no YouTube? Tá. Tá na playlist, que tem esse nome aqui. Métodos Teóricos da Física A. Tá bom. Tá certo? Tem duas. Tem a do período remoto passado e tem a desse período também. Foi deduzida tanto numa quanto na outra. Eu acho que na desse semestre, a dedução ficou mais bem feita que no semestre passado. Que no período passado. Tá bom, eu vou procurar lá. Está identificado lá como 2021, primeiro semestre, algo assim. Tá bom? Então, com isso, a razão entre a força e a carga passa a ser expressa como menos o gradiente da função potencial, aí eu tinha menos 1 sobre c vezes a derivada em relação ao tempo do potencial vetor, e eu ainda tinha o termo mais velocidade vezes o rotacional de A. Então, repetindo esse termo aqui, para na sequência a gente poder fazer a substituição e não perder termo nenhum. Isso aqui vai ser igual a menos o gradiente da função potencial, menos 1 sobre c, derivada do potencial vetor em relação ao tempo, e aí eu tenho um duplo produto vetorial. Só que, nesse meu duplo produto vetorial, um dos camaradas não é exatamente um vetor, é um operador vetorial. Então, eu deveria aplicar essa relação daqui de baixo. Isso aqui me daria o quê? Isso me dá... Perdão, desculpe. O gradiente de A escalar com B, os vetores das pontas. Então, V fazendo produto escalar com A. Menos o primeiro vetor, que é o V, fazendo produto escalar com o operador gradiente. E isso, no final das contas, vai atuar em cima do meu vetor B, que, no caso, é o próprio vetor A. Tá certo? Que é o meu potencial vetor. A vantagem de escrever a coisa dessa maneira é que começa que agora eu escrevi a coisa em termos de dois gradientes. Então, aqui eu poderia escrever isso como menos o gradiente do potencial eletrostático menos V escalar com A. Aí tem um termo de derivada temporal, menos 1 sobre C, derivada de A em relação ao tempo, menos V escalar, o operador gradiente, atuando em cima do meu potencial vetor. Tá certo? É isso que a gente tem até agora. Deixa eu só me certificar de um aspecto aqui, que é o seguinte. Estou sentindo falta de um C aqui. Ah, tá. O C que eu estou sentindo falta é pelo seguinte. Um sobre C del A del T.
Ah, não. É pelo seguinte, tem uma coisa aqui que tá errada, mas não é nada demais, não. Essa é a expressão da força de Lorentz no sistema internacional. Se eu estiver trabalhando no sistema gaussiano, na verdade, a expressão para a força de Lorentz é Q sobre C vezes a velocidade multiplicada fazendo produto vetorial com o campo magnético. Então, aqui, eu tenho a velocidade dividida pela velocidade da luz. É basicamente só uma questão dimensional mesmo, nada demais, não. V sobre C. E aí aqui eu vou ter algumas modificações, né? Aqui eu vou ter V escalar A dividido por C. Podemos colocar isso aqui num coeficiente global. 1 sobre C vezes esse camarada aqui. E aí eu fico com φ menos o gradiente de φ menos V escalar A dividido por C. Menos 1 sobre C, del A, del T, e aí vem V escalar gradiente atuando em cima do potencial vetor, que é o A. Beleza. Agora tá certinho. Ora, então com isso, dá para a gente fazer o seguinte. Eu posso escrever a razão entre a força de Lorentz e a carga com menos o gradiente de φ, menos a velocidade da carga sobre a velocidade da luz, multiplicando o potencial vetor, menos um sobre C vezes x ponto vezes a derivada em relação a x mais y ponto a derivada em relação a y mais z ponto a derivada em relação a z, tudo isso atuando em cima do seu vetor A. E ainda tem a dependência da derivada temporal do próprio A, que eu também não coloquei aqui, tá certo? Isso aqui vai dar mais uma derivada em relação ao tempo, todas essas derivadas atuando em cima do nosso vetor A. Apenas para explicar para vocês uma coisa, o porquê da escolha desse sistema gaussiano de unidades, basicamente é simplesmente o seguinte. Quando eu coloco a força de Lorentz expressa como V sobre C, aliás, carga vezes V sobre C, produto vetorial com B, a vantagem de colocar o V dividido por C é que eu faço com isso com que eu expresse o potencial eletrostático, potencial elétrico e o potencial vetor como grandezas com a mesma unidade. Esses dois potenciais eles vão ter a mesma unidade nesse sistema de unidades. No sistema internacional, o φ e o A não têm a mesma unidade. Então, em princípio, eles não são a mesma grandeza física. O gaussiano vai ter essa vantagem, né? Ao expressar a força de Lorentz como aquele termo do produto vetorial dividido pela velocidade da luz, você faz com que esses dois termos de potencial ganhem a mesma unidade. Tá certo? Basicamente, essa é que acaba sendo a vantagem. Certo? E aí, com isso, a gente vai ficar com o seguinte. Isso é a força dividido pela carga, menos, igual a menos, o gradiente do potencial eletrostático, menos V sobre C vezes o potencial vetor, aliás, aqui é V escalar A, né? V escalar A. Não é uma multiplicação ordinária, não. Menos 1 sobre C vezes x ponto
é a derivada da coordenada de posição em relação ao tempo. E aí vem a derivada do potencial vetor em relação ao tempo. Y ponto é a derivada da coordenada y em relação ao tempo, vezes a derivada do potencial vetor em relação ao tempo. Z ponto é dz dt, vezes, aliás, desculpem, aqui não é derivada em relação ao tempo não, né? É derivada do A em relação a x, depois derivada em relação a y, derivada parcial em relação a y, e agora derivada de z em relação ao tempo, vezes a derivada de A em relação ao tempo. Somada ainda com a derivada parcial do potencial vetor em relação ao tempo. O que chama a atenção nesse termo entre colchetes? O que chama a atenção nesse termo entre colchetes é principalmente nas três primeiras parcelas. Você tem derivadas do potencial vetor em relação à posição, e na sequência você faz derivadas da posição em relação ao tempo. Eu poderia perfeitamente inverter a ordem em que essas derivadas são escritas. Apenas corrigindo essa última derivada aqui, que é a derivada em relação a z. Isso me daria derivada do potencial vetor em relação a x, vezes a derivada de x em relação ao tempo, mais derivada do potencial vetor em relação a y, vezes a derivada de y em relação ao tempo, mais derivada do potencial vetor em relação a z, vezes a derivada da coordenada z em relação ao tempo, mais derivada do potencial vetor em relação ao próprio tempo. Há uma vantagem em se escrever a relação com essa ordem? Não, não há uma vantagem em si, mas talvez a gente agora consiga enxergar de maneira mais razoável o que significa o segundo termo. O segundo termo, ele poderia ser escrito de uma maneira muito mais compacta se eu utilizasse a regra da cadeia. Porque veja que o potencial vetor, ele é uma função das coordenadas de posição, x, y e z. Eventualmente pode depender do tempo também. A sequência de derivadas que você tem é uma derivada especial. Você está fazendo a derivada de A em relação a x e multiplicando pela derivada de x em relação ao tempo. Depois vem a derivada de A em relação a y, multiplicada pela derivada de y em relação ao tempo, e assim por diante. Até chegar na derivada parcial de A em relação ao tempo. O que você tem aqui, nessa linha, nada mais é do que uma aplicação da regra da cadeia. E o que esse termo que eu estou quadriculando agora significa é uma derivada total do potencial vetor em relação ao tempo. É a derivada, sem ser a parcial, é a derivada total do potencial vetor em relação ao tempo. Por derivada total, eu estou querendo dizer o seguinte: eu derivo o A em relação a cada coordenada da qual ele tem a dependência. E multiplico pela derivada dessa coordenada correspondente em relação ao tempo. Por isso que é total. Tem que ser uma derivada feita, tomada, em relação a todas as variáveis. E depois você multiplica cada componente pela correspondente derivada da coordenada em relação ao tempo. Por isso que esse ordenamento nos permite enxergar essa coisa dessa maneira mais simples, vamos dizer assim. Ok? Tá claro o que eu fiz? Sim. Sim, sim. Será que eu consigo simplificar isso aqui um pouco mais? Ainda dá para trazer mais alguma simplificação.
Então, esse novo termo aqui é a derivada total de A em relação ao tempo. Tá certo? Agora, o que eu ainda poderia fazer é o seguinte. Talvez ainda haja uma maneira de simplificar essa relação, trazendo uma nova leitura para o potencial vetor. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, vamos lá. Razão, então, entre força e carga igual a menos o gradiente do potencial elétrico menos V sobre C escalar com A menos 1 sobre C vezes a derivada do potencial vetor. Aliás, derivada total, né? Derivada total do potencial vetor em relação ao tempo. Vejam bem, eu vou tentar reescrever essa parcela aqui. O gradiente de V escalar com A. O que é o gradiente? É uma derivada em relação a x na direção y, mais j vezes uma derivada parcial em relação a y, mais k vezes uma derivada parcial em relação a z. Esse gradiente vai ser tomado do produto escalar de V com A. Esse produto escalar seria Vx, A de x, mais Vy, A de y, mais Vz, A de z. E aí aqui eu ficaria com I vezes a derivada em relação a x do que? Aqui, né? Eu até vou tirar esse pontinho aqui, porque fica parecendo produto escalar, né? E é só a atuação do gradiente mesmo, não vai virar um divergente, não. Isso dá I vezes a derivada de V de x multiplicado por AX, mais V de y multiplicado por AY, mais V de z multiplicado por AZ. Mais J vezes a derivada em relação a y da mesma função escalar. V de x, AX, mais V de y, AY, mais V de z, AZ, mais K vezes a derivada em relação a z de V de x, AX, mais V de y, AY, mais V de z, A de z. Isso aqui, então, é o gradiente de V escalar A. E vejam que esse gradiente ele é enjoado de ser calculado, né? Porque ele envolve uma derivada em relação a x, y e z de 3 componentes cada. São 9 derivadas que você tem que fazer. Mas mais do que isso, você tem que levar em conta que cada parcela dessas aqui envolve um produto de duas funções. Então, eu teria que fazer a derivada da primeira vezes a segunda função,
mais a primeira vezes a derivada da segunda. Portanto, esses 9 termos que vão aparecer aqui, eles podem redundar em 18 termos. Se eu abrir isso aqui explicitamente. Alguém vê alguma maneira da gente poder contornar esse problema? Alguma sugestão, gente? Não consegui pensar em nada. Eu não sei, Edson, porque assim, antes de você expandir, eu tava vendo que isso ia ter que ser uma regra do produto já de cara, que é dar o gradiente de V, produto interno com A, mais o V vezes o divergente de A, né? Ficaria chato do mesmo jeito. Ficaria chato do mesmo jeito. Então, talvez esse não seja um bom caminho. Agora, por outro lado, vamos imaginar que a gente calcule um outro divergente, ou melhor, um outro gradiente. Digamos que eu tenha esse gradiente aqui. Um gradiente nas coordenadas de velocidade. Que usualmente a gente expressa o gradiente nas coordenadas de posição. Nada me impede que eu expresse o gradiente num outro conjunto de coordenadas. Então, digamos que eu calcule nas coordenadas de velocidade o gradiente de alguma função escalar. O gradiente nas coordenadas de velocidade seria, então, I vezes a derivada em relação a x ponto mais j vezes a derivada em relação a y ponto mais k vezes a derivada em relação a z ponto. Vamos imaginar que eu calcule o gradiente nas coordenadas de velocidade de v escalar a. Ora, se você vai calcular o gradiente, né? O que você vai fazer no final das contas? Você vai ter que aplicar o gradiente em cima desse produto escalar. Em tese, isso aqui vai te dar uma derivada de produto. Então, você ficaria com o seguinte. I vezes a derivada em relação a x ponto mais j vezes a derivada em relação a y ponto mais k vezes a derivada em relação a z ponto. E isso aqui vai atuar em cima do produto escalar de V com A. Produto escalar de V com A, nós já vimos que vale V de x, AX, mais V de y, AY, mais V de z, vezes AZ. Ok? A notação aqui talvez não tenha sido muito feliz, porque eu estou expressando as velocidades como x ponto, y ponto e z ponto. Então, no lugar de Vx, eu teria x ponto. No lugar de Vy, eu teria y ponto. E no lugar de Vz,
eu vou ter Z ponto. Reparem o seguinte, esse gradiente está sendo tomado com relação às coordenadas de velocidade e não com relação às coordenadas de posição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, esse gradiente ele é muito mais simples de ser calculado. Por quê? Porque nesse produto escalar, do qual eu estou calculando o gradiente nas coordenadas de velocidade, você sabe que o A, o potencial vetor, ele é independente das velocidades. Quando você inventou o potencial vetor, pelo fato de que o divergente do campo magnético era igual a zero, você expressou a partir daí o B como o rotacional em coordenadas espaciais de um certo potencial que eu chamei de potencial vetor. E aí vocês devem se lembrar que esse rotacional foi expresso como derivadas em relação a x, y e z. Em outras palavras, eu quis dizer lá atrás que o A era uma componente AX na direção I, mais uma componente AY na direção J, mais uma componente AZ na direção K. Isso significa que se você vai tomar o divergente o gradiente de V escalar com A rigor, você não tem que se preocupar com o A. Porque o A não tem dependência com a velocidade. Então, ao calcular a divergência em V de V escalar com A, você vai ficar com I vezes. Você vai tratar o AX como uma constante. E aí você vai ter a derivada de x ponto em relação ao próprio x ponto. Aí você vai fazer uma derivada em relação a y ponto. Aí você não tem que se preocupar com essa primeira parcela, uma vez que ela depende só de x ponto. Ou seja, no caso anterior, tomar o gradiente do produto escalar de V com A em coordenadas espaciais faria com que eu gerasse 18 derivadas. Calculando o gradiente de V escalar A nas coordenadas de velocidade, eu vou ter um número muito menor de derivadas a serem calculadas. Claro que eu vou ter que ver onde que isso vai me servir, mas vocês vão ver que isso vai ser muito útil daqui a pouquinho. Derivada de x ponto em relação a x ponto vai ser igual a 1. Aí vem j vezes. Agora, o AY pode ser tratado como uma constante. E eu vou fazer a derivada de y ponto em relação a y ponto. Que é igual a 1 novamente. Mas, aí vem a última parcela, que é a parcela K. Que vai atuar com uma derivada em relação a z ponto. Ela vai atuar só na última parcela. Então, ela vai me dar K vezes AZ, que independe das coordenadas de velocidade, derivada de z ponto, que é o coeficiente de AZ, em relação a z ponto. Isso aqui vai ser igual a 1. Ou seja, o gradiente nas coordenadas de velocidade de V escalar com A, ele me deu AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Ele me retornou como resultado o próprio potencial vetor. Será que isso vai me trazer alguma simplicidade? Vai me trazer uma simplicidade absurda a partir de agora, como a gente vai perceber. Vejam só. Eu tinha expresso a razão entre a força magnética e a carga como sendo menos o gradiente espacial do potencial elétrico menos 1 sobre C produto escalar de V com A.
E aí eu tinha, não me lembro se menos ou mais, mas acho que é menos. Menos 1 sobre C. Uma derivada do potencial vetor em relação ao tempo. Nesse instante, eu estou dizendo para vocês o seguinte. Eu estou dizendo que eu posso expressar o potencial vetor como um gradiente nas coordenadas de velocidade de V escalar A. Então, isso aqui me dá 1 sobre C vezes uma derivada em relação ao tempo de um gradiente nas coordenadas de velocidade de V escalar A. Bom, pode ser que eu não tenha ganho muita coisa, né? Mas esse potencial φ, ele é dependente apenas da posição. Lembrem-se lá do potencial eletrostático da física 3. Para cargas pontuais, por exemplo, ele cai com 1 sobre R. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele é um potencial que ele não depende da velocidade. Ou seja, esse φ, ele é um φ de x, y e z. Ele não depende de x ponto, y ponto e z ponto. Eu poderia, então, fazer o seguinte. Poderia tranquilamente escrever isso aqui como o gradiente espacial do potencial elétrico menos 1 sobre C vezes V escalar com A menos 1 sobre C, aliás, eu vou até colocar mais, tá certo? 1 sobre C, derivada em relação ao tempo de um gradiente nas coordenadas de velocidade, e aí vem menos, vou até tirar esse 1 sobre C daqui, incorporar ele cá dentro também, menos 1 sobre C vezes o gradiente de V escalar com A. O que eu fiz aqui? Eu incorporei o termo menos 1 sobre C no gradiente em coordenadas de velocidade. E eu adicionei, dentro dessa derivada temporal, um termo que é igual a zero. Por quê? Porque o potencial elétrico não depende das coordenadas de velocidade. Ele depende apenas de coordenadas espaciais. Então, adicionar um gradiente do potencial elétrico aqui não me faz absolutamente diferença nenhuma. Não faz diferença. Tá certo? Por que não faz diferença? Você está adicionando um zero nesse negócio. Mas, do ponto de vista do formalismo, a gente ganha um negócio muito interessante. Porque ao escrever as duas parcelas em termos de um gradiente de velocidade e manipular os sinais da maneira como eu manipulei aqui, eu observo que o cara do qual eu calculei, aliás, aqui não tem esse gradiente, não. O cara do qual eu calculei o gradiente espacial é o mesmo cara do qual eu estou calculando o gradiente dependente da velocidade. Ou seja, nós estamos redefinindo o potencial para a situação eletromagnética. Para a situação eletrostática, você tem apenas um potencial elétrico. Quando você tem um magnetismo misturado
e cargas se movendo com uma certa velocidade no interior de um campo magnético, você precisa corrigir o potencial elétrico. Você tem a contribuição do potencial elétrico e tem um termo dependente da velocidade que aparece tanto para a parte espacial quanto para a parte temporal, que é o 1 sobre C, V escalar com A. É uma correção para o potencial elétrico que você está fornecendo, tá certo? Com isso, então, eu vou redefinir o potencial da seguinte maneira. Eu vou criar um potencial V, que é dependente das coordenadas de posição, que eu vou chamar genericamente de R, e das coordenadas de velocidade, R ponto, que é igual a φ. Esse φ é exclusivamente dependente da posição, menos um termo dependente da velocidade, um A escalar B. Aqui, então, meu R é um vetor posição com coordenadas x, y e z, e o R ponto é um vetor de velocidade com coordenadas x ponto, y ponto e z ponto. Esse é o chamado potencial generalizado do eletromagnetismo, para incluir situações onde você tem cargas movendo-se em campos magnéticos. Usualmente, os nossos potenciais no formalismo lagrangiano dependem apenas das coordenadas de posição. Nós estamos mostrando, no caso particular do eletromagnetismo, como corrigir o potencial para situações eletromagnéticas, de maneira a ter um termo de potencial que dependa da velocidade. Isso, então, é o que a gente fez. E aí, com isso, a gente vai ter o seguinte. Como eu estou definindo o meu potencial dependente de coordenadas de posição e de velocidade, né? E ele está dando... Aqui, na verdade, seria até... Aqui, na verdade, o que é o potencial mesmo, na verdade, é até multiplicado pela carga, né? Eu vou redefinir o potencial, mas multiplicado pela carga. Tá certo? É Q vezes esse negócio aqui, que aí a força vai ser essa parcela, mais essa parcela aqui, porém multiplicada pela carga. A força dividida pela carga seria um campo, né? Uma parte de campo elétrico e uma parte de campo magnético. Mas o que é interessante é que, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético, você toma as derivadas ou o conjunto de derivadas em relação ao mesmo quadripotencial. Isso é que é o mais interessante no final das contas. Você unificou a parte eletrostática com a parte magnética, definindo um potencial que cobre tanto a parte elétrica quanto a parte magnética. Então, como V é igual a Q vezes o seu potencial elétrico menos 1 sobre C A escalar com V, como que você vai escrever a lagrangiana? A lagrangiana de uma carga num campo magnético, ela vai ser dada por essa relação aqui. Você não mexeu em nada na energia cinética. Você mexeu unicamente no potencial. A lagrangiana vai ser a energia cinética menos o potencial generalizado para a situação em que o potencial depende da velocidade. Esse potencial que depende de R e R ponto. Então, a sua lagrangiana ela vai ser meio da massa vezes x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, é o termo dependente da velocidade, né, para a energia cinética, menos a carga vezes
o potencial elétrico mais a carga sobre a velocidade da luz vezes o produto escalar do potencial vetor com a velocidade. Essa vai ser a sua lagrangiana. E aí, com isso, os momentos conjugados vão ficar bastante diferentes. Veja que você não modificou em nada a equação de Euler-Lagrange. O que você está modificando é a lagrangiana para poder incluir um potencial dependente da velocidade. E que seja capaz de lidar como resposta à força magnética de Lorentz. A equação de Euler-Lagrange em si não sofreu mudança nenhuma. Então, ela continua sendo derivada em relação ao tempo, da derivada da lagrangiana em relação a QI ponto, menos a derivada da lagrangiana em relação a QI. Isso igual a zero. O que mudou é o potencial. Então, se eu tenho como coordenadas generalizadas o conjunto de coordenadas x, y e z, então, os QI ponto vão ser as coordenadas x ponto, y ponto e z ponto. A definição de momento canônico continua sendo a mesma. Então, o Px vai ser igual à derivada da lagrangiana em relação a x ponto. Aí você vai derivar em relação a x ponto o quê? Meio da massa que multiplica x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado menos Q vezes φ, mas esse potencial aqui não tem nenhuma dependência com a velocidade, mais Q sobre C vezes o produto escalar de A com V. Vx AX, ou melhor, para colocar na notação que nós estamos usando, né, mais frequentemente, x ponto AX mais y ponto AY mais z ponto AZ. Antes, ao calcular o momento canonicamente conjugado, eu tinha que derivar apenas a energia cinética em relação às velocidades. Mas aqui eu tenho um exemplo de um potencial que é dependente da velocidade. Ele também vai ter que ser derivado. O que é mais interessante é o seguinte. Quanto vai dar essa derivada? Derivada de x ponto ao quadrado em relação a x é 2x ponto. Simplificado por 2, vai dar mx ponto. Mas não é só isso que tem que ser derivado, né? Porque agora eu vou ter Q sobre C vezes AX. Ou seja, você modificou a definição de momento. O seu momento, o momento mecânico, é massa vezes velocidade. Agora, o momento conjugado ao campo eletromagnético é o momento mecânico mais uma contribuição eletromagnética. A própria definição de momento no formalismo lagrangiano, a partir de agora, ela está modificada. PY, de maneira semelhante, vai dar M, Y ponto, mais Q sobre C, AY. E o momento PZ, M vezes Z ponto, mais Q sobre C vezes AZ. Se você somar vetorialmente essas três relações, você vai ver que isso aqui vai me dar M vezes R ponto, que vai ser o vetor velocidade da partícula, mais a carga sobre a velocidade da luz, vezes o potencial vetor. Isso aqui, então, é para mim agora um momento conjugado ao campo eletromagnético. Ele não é exatamente igual
ao momento mecânico. Massa vezes velocidade. Certo? E aí, por fim, a hamiltoniana. Como é que a gente vai construir a hamiltoniana? A hamiltoniana, por definição, é um somatório nas coordenadas generalizadas da partícula. Então, I indo de 1 até N, de PI, QI ponto, menos a lagrangiana. Cada momento PI é igual a quê? A massa da partícula vezes a correspondente velocidade RI mais Q sobre C vezes a correspondente componente do potencial vetor. Quem é a sua lagrangiana? Meio da massa vezes x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado mais, menos, q vezes φ mais q sobre c a escalar com v. Como que você constrói a hamiltoniana? Primeiro você tem a definição de hamiltoniana, que é, né, produto dos momentos pelas velocidades menos a lagrangiana. Mas você não pode perder de vista que a hamiltoniana vai ser uma função dos momentos generalizados, das coordenadas generalizadas e, eventualmente, do tempo. Então, quem que está sobrando aqui? Quem que você vai ter que eliminar? As velocidades QI ponto. No caso, o RI ponto. Então, a gente tem o seguinte. O PI vai ser relacionado com Q sobre C vezes AI, que multiplica MRI ponto. Então, RI ponto, que é a cada componente de velocidade, dá o inverso da massa vezes o momento menos a correção eletromagnética para o momento. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Um somatório com I indo de 1 até 3 de PI que multiplica QI ponto, que é PI menos Q sobre C vezes AI dividido pela massa da carga. Menos a minha lagrangiana. Mas cuidado, porque a lagrangiana é dependente das velocidades. Então, eu teria que expressar as velocidades em função dos momentos. Eu ficaria, então, com o seguinte. Eu tenho x ponto ao quadrado, y ponto ao quadrado, z ponto ao quadrado. Então, isso aqui eu teria que pegar cada componente de velocidade e elevar ao quadrado. Teria, então, menos um somatório com I indo de 1 até 3, aqui na contribuição de energia cinética, do que meio de m vezes cada velocidade elevada ao quadrado. Nós vamos ficar com 1 sobre m elevado ao quadrado, PI menos a carga sobre a velocidade da luz, vezes AI, elevado ao quadrado. Só um minutinho, tem um pessoal aqui do próximo horário já chamando. Como isso aqui é subtraído da lagrangiana, né? A hamiltoniana é PQ ponto menos a lagrangiana. Então, vou ficar com menos Qφ, ou seja, mais
Q vezes φ, menos o termo de contribuição eletromagnética. Menos Q sobre C, A, escalar com a velocidade. Agora a gente tem que terminar de fazer essa conta aqui para ver quanto é que vai dar esse resultado. Se a gente terminar de abrir essa conta aqui, eu deixo isso como exercício para vocês. Vocês vão mostrar que isso aqui dá 1 sobre 2m vezes o momento da partícula menos a carga sobre a velocidade da luz vezes o potencial vetor elevado ao quadrado mais Q vezes φ. Como é que se chega nisso? Não tem nenhum mistério, não. Garanto para vocês que não tem nenhum mistério. O que a gente tem que fazer é expandir esse produto notável aqui, tá certo? Somar com essa primeira parcela e com o termo Q sobre C a escalar V. Aí vai dar para perceber que a única mudança que você vai ter na Hamiltoniana comparada com o de uma partícula em repouso é o deslocamento do momento canonicamente conjugado. Tá certo? Se você tivesse a partícula estática, sem velocidade... basicamente é isso. Você vai ter um momento mecânico deslocado. Vai ser o momento mecânico menos a contribuição eletromagnética. Mais um termo de potencial eletrostático. Tá certo? Basicamente é isso que muda. E seguramente, em qualquer problema quântico, aonde vocês se depararem com uma partícula interagindo com um campo eletromagnético, coloca uma amostra atômica sujeita a um campo magnético, como é, por exemplo, no experimento de Stern-Gerlach, para se estudar efeito Zeeman, desdobramento das linhas espectrais do átomo de hidrogênio, enfim, são problemas históricos e que vocês vão se deparar com eles, seja agora no mestrado ou para quem está na graduação da física ainda. A Hamiltoniana sempre vai ter essa cara aqui. Sempre será essa cara, tá certo? Pensando-se na Hamiltoniana de uma carga ou um conjunto de cargas interagindo com o campo eletromagnético, tá certo? O problema que o Célio realmente perguntou na última aula, digamos, é o próximo passo. É como é que você constrói a Lagrangiana do próprio campo eletromagnético, tá certo? Mas antes que eu encerre para começar meu outro horário, seja em relação a essa última passagem que eu comi uns pedaços aqui para agilizar, ou em relação aos pontos anteriores, vocês queriam perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não, foi bem tranquilo, Edson. Tranquilo. Célio, você acompanhou, cara? Acompanhei, ficou bem claro, porque eu já vi essa expressão aparecendo em um monte de lugares, sem saber por que aparecia do nada esse Q sobre C vezes A. É um negócio, eu acho legal demais. Agora, a grande sacada mesmo, mas a grande sacada, sabe? É esse ponto aqui em particular. É você modificar a expressão da força de Lorentz com essa sacada aqui. Tomando o potencial vetor e enxergando que ele pode ser expresso não como um gradiente espacial, mas como um gradiente nas coordenadas de velocidade do produto escalar de V com A. Essa é a grande sacada, porque é aí que você consegue ver que aquilo que você define por campo eletromagnético vai ser definido em termos de um potencial derivado em relação a coordenadas espaciais e um outro gradiente, porém, tomado nas coordenadas de velocidade. É muito legal, porque você separa duas contribuições para o gradiente. Uma que vai para as coordenadas de posição, uma que vai para as coordenadas de velocidade. É daí que você verifica a possibilidade de você redefinir o potencial. Que usualmente no formalismo lagrangiano, a gente costuma expressar como somente uma coisa dependente da posição. E aqui a gente está vendo um cenário em que o potencial possa ser dependente da velocidade. E de fato pode. Tá certo? E no formalismo lagrangiano em si, você não modificou nada. Você apenas acrescentou a possibilidade de colocar um potencial dependente da velocidade. Para mim, a grande sacada desse negócio está aqui. Esse é o ponto-chave do problema. E eu acho que isso aqui é que não é muito fácil de enxergar, né? Você
conseguir mostrar que o potencial vetor poderia ser expresso como um gradiente nas velocidades, nas coordenadas de velocidade, do produto escalar de V com A. Isso não é nada trivial. Quer dizer, é trivial, mas como é que você enxerga um trem desse? Isso realmente é uma sacada muito legal nesse problema. Muito legal mesmo. E aí é por isso que, no final das contas, você modifica a lagrangiana e daí modifica a própria hamiltoniana. Daí eu insisto para vocês, nessa passagem que falta para sair desse ponto e chegar nesse, eu garanto para vocês, não tem mistério nenhum, tá certo? Absolutamente não tem mistério nenhum. Realmente é expandir esse termo, expandir o produto notável e somar as parcelas. Daí o que vai ser possível perceber é que você vai modificar a parte da hamiltoniana dependente do momento, ela vai ser modificada, o momento vai ser shiftado, né, ele vai ser deslocado pela presença do potencial vetor, e você vai ganhar o termo de energia eletrostática, que é a carga multiplicada pelo potencial elétrico. Aí depois vem o próximo passo. Aí agora sim seria a construção da lagrangiana do campo eletromagnético, tá certo? Mas isso aí, ô Célio, é provável que eu espere mais uns dias, tá certo? Eu devo fazer mais alguma coisa sobre formalismo hamiltoniano na quarta-feira e eu quero começar o problema de forças centrais logo. Então, logo eu termine forças centrais, eu devo começar a parte de relatividade. Começando a parte de relatividade, eu devo falar a respeito do eletromagnetismo no formalismo lagrangiano. Tá bom? Cenas dos próximos capítulos. Tranquilo. Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Não sei se a Amanda está aí ainda. Tô aqui, professor, tô te ouvindo. Deu para acompanhar, Amanda, em linhas gerais? Deu sim. Eu vou analisar depois a outra aula que você falou comigo, porque como eu não tive uma base boa, é importante poder estar acompanhando. Na verdade, Amanda, é o seguinte, todas essas coisas de cálculo vetorial que eu deduzi, que eu não deduzi nada, bem na verdade, mas que eu explorei, sabe? Por exemplo, quando o rotacional de um campo é zero, o campo pode ser expresso na forma de um gradiente. Quando o divergente de um campo é nulo, o campo pode ser colocado na forma de um rotacional de um outro vetor. E aquela propriedade que eu chamei de regra do Baccabi, não está tudo na mesma aula, mas tudo isso foi deduzido nas aulas do meu curso de métodos A. É nas primeiras aulas do curso, sabe? É nas aulas em que eu discuto a parte de cálculo vetorial. Então, tem que procurar um pouquinho. Se você tiver dificuldade, você até me fala que eu tento encontrar para você, eu te falo qual que é a aula. Mas está tudo lá, tá certo? Tá. Eu te envio um e-mail se eu não conseguir. Então tá bom. O livro do Griffiths tem isso tudo no capítulo 1 também, bem explicadinho, viu? De elétrica. Na revisão de cálculo vetorial, Thomas? Exatamente. Tá. Como eu não usei a aula do Griffiths de hoje, mas não me baseei no Griffiths para aula. Hoje eu não tinha visto, não, mas em geral tem mesmo. É do livro que você falou, Thomas? O do Griffiths, eletromagnetismo. Ah, tá. Talvez vai ser mais rápido do que ver lá nas minhas aulas, Amanda. Tá joia? Tá bom. Então tá bom. Ô, gente, eu vou interromper por agora, tá certo? Não só pelo horário, como também tem que começar meu atendimento de Física 1, tá bom? Boa noite. Então tá bom. Boa noite para vocês, gente. Até a quarta-feira, viu? Beleza, até mais, Edson. Alô, até mais. Boa noite. Boa noite, Célio. Até mais. Boa noite, Kevin.